Então, boa tarde a todos. Para os que estão entrando agora, né? Hoje a gente está com uma turma um pouquinho mais lotada, porque os cursistas de uma outra professora formadora está participando conosco aqui, tá? Sejam todos aí bem-vindos. Vou compartilhar o material do nosso encontro. E hoje nós vamos para o 6º encontro. Como passa rápido, né, pessoal? Muito rápido. A marrota mais passa, né, Pro? Isso, a marrota mais passa, bem isso. Gente do céu, tá um pisco, nós terminamos o ano letivo aí, passa muito rápido. Então, como eu comentei com vocês, hoje nós vamos para a nossa 6ª reunião, tá? Então, o tema que nós vamos discutir hoje, né, em todo encontro a gente tem um tema ali, é a questão da contextualização da prática pedagógica. Então, nós vamos focar nisso hoje. Aqui é a nossa agenda, como eu comentei, né, com vocês no encontro passado, a nossa agenda, ela não muda, ela tem uma organização, que é o momento de acolhimento, 15 minutos ali para o nosso momento de acolhimento, alguns conceitos importantes que nós vamos discutir a questão da contextualização, e depois nós temos um tempo mais considerável hoje para o Mão na Massa, já que hoje o que nós iremos realizar faz parte de um dos instrumentos avaliativos, certo? O nosso primeiro instrumento avaliativo, que ele foi dividido em 3 momentos, então por isso nós teremos aí um tempo mais considerável. Depois 20 minutos para socialização, e o final ali, que é aquele momento de fechamento, que a gente faz a avaliação do link, que a gente faz o print do encontro e fecha as ideias, nós temos ali 5 minutos. Pessoal, aqueles 50 minutos já é considerando aquele tempo que a gente tem para se organizar, para vocês se dividirem no grupo ali, tá? Então, já considerando isso, esse tempo. E o objetivo, né, nossos maiores objetivos desse encontro é justamente compreender a importância da contextualização para uma aprendizagem significativa, é o que nós, professores, né, queremos que a aprendizagem seja realmente significativa para os nossos estudantes, e a gente vai discutir um pouquinho essa questão da importância da contextualização. E o outro objetivo é vivenciar a produção pedagógica do 2º trimestre da trilha de aprendizagem. Vocês já devem ter percebido que o nosso instrumento, conforme já comentado também com vocês, que o nosso primeiro instrumento avaliativo, que é esse de 50 pontos, nós estamos vivenciando as produções que está proposta ao final de cada trilha. Por que isso? Vivenciar nos ajuda a perceber quais são as limitações, as potencialidades, até porque para a gente conseguir depois aplicar isso com nossos estudantes, né? Já ter uma ideia, olha, deu certo, não dá certo. Aí a gente se divide nos subgrupos, a gente pode discutir com um colega que tem uma outra realidade, ele traz uma outra percepção. Então, isso vai nos ajudar muito para a implementação depois dessa trilha no próximo ano letivo, né? Quem for trabalhar aí com as trilhas. E para quem não chegar a trabalhar com as trilhas, já serve aí de parâmetro para as outras trilhas, né? Nós temos trilhas de geopolítica, trilha de história, essa é a trilha de filosofia, então já vai dar um parâmetro bacana para a gente conseguir depois trabalhar com isso. E hoje, então, nós vamos trabalhar um vídeo de acolhimento. Tem momentos que a gente trabalha uma imagem, trabalha uma frase, né? Normalmente é um vídeo. Hoje a gente vai trabalhar um vídeo de acolhimento. E após assistir esse vídeo, nós vamos discutir, fazer uma discussão breve ali, que nós temos só 15 minutos para isso, né? Mas nós vamos fazer uma discussão perpassando esses 2 questionamentos. O primeiro, como os estudantes interagem com a aula, né? Nessa aula que nós vamos assistir aqui. Aí, gente, qualquer semelhança, né, com as realidades que nós vivemos é pura, simplesmente factual, né? Não foi proposital. O conteúdo é contextualizado dentro da realidade dos estudantes do vídeo? Então, são essas 2 reflexões que nós vamos fazer a partir do momento que nós assistirmos esse vídeo. É um videozinho de 4 minutos, né? Não é tão curtinho assim como os outros, mas ele é bem bacana. Não sei se vocês já conhecem. Só pela capa aí, vocês já conhecem? Já viram? Podem ligar o microfone e falar, porque eu não estou visualizando vocês. Vocês já viram? Sim. Ah, já conhecem, né? Então vai ficar mais fácil da gente discutir. Vamos assistir aí um trechinho dele. Deixa eu parar a gravação. Só um minutinho, dar uma pausa aqui. E daí, gente? Que orgulho desse menino, né? Conseguiu entender tudo que a professora explicou. E daí, vamos partir, vamos voltar. Tá sem som, Marcela, sem som. Ah, desculpa, desculpa, pessoal. Pessoal, que orgulho daquele menino, né? Que conseguiu dar aula do jeito dele, de forma contextualizada ali para os colegas. E ele entendeu, mas o que ele estava fazendo? Ele estava desenhando, né? No momento que a professora estava explicando.
Vamos voltar aqui naquelas duas questões para a gente fazer as reflexões desse vídeo. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Isso. Como que os estudantes interagem com a aula? Vamos pensar no primeiro momento. Como que eles interagem com a aula? Eles estão compreendendo o que a professora está explicando? O que vocês perceberam ali? E o conteúdo, ele está sendo apresentado de forma contextualizada dentro da realidade daqueles estudantes? Porque a gente percebe que aqueles estudantes, eles estão mais interessados ali na arma, eles estão interessados... Roma, tem um menino que fica perguntando a todo momento onde que está Roma ali. O que está faltando ali para aqueles estudantes? Quem gostaria de comentar? Fique bem à vontade, pessoal. Deixa eu abrir aqui para ver vocês. Quem gostaria de fazer um comentário? A percepção que vocês trazem do vídeo, né? Alguém se vê ali naquele momento? Eu acredito, porque eu uso muito linguajar, assim, o vocabulário deles, para tentar atraí-los. Eu acho que uma das formas que faltou para a professora é falar mais a realidade deles. A história é interessante, mas para ficar mais interessante tinha que ter colocado do jeito que eles viam, e foi o jeito que a Acerola mostrou aí. Eu falo muito na gíria com os meus alunos, então eu estava vendo isso e estava me visualizando dentro da sala. Eu estava até morrendo de rir aqui. Não é uma prática normal, eu sei disso, mas eu costumo falar muito a gíria deles, falo alguma coisa, conto uma história da realidade local para atrair eles, para introduzir depois o conteúdo, mesmo que eu não consiga falar ainda a gíria dentro do conteúdo, mas alguma coisa nesse sentido, contextualizando, né, a situação para a realidade deles, eu tento fazer, mas não é sempre que dá, depende muito do assunto, depende muito da situação, depende muito do local, depende muito do seu estado de espírito, então tem tudo isso, tá? Pode falar, professor Esther. Já eu complemento, professor Florisvaldo, né? Florisvaldo. Obrigada pela participação. Flores, pode chamar de Flores. De Flores. Pode falar, professor Esther. Boa tarde, eu não consegui assistir todo o vídeo, mas eu peguei a explicação ali do Acerola. E relatando o que o professor Flores falou, eu também uso bastante questionamento com eles. O que fulano fez? O que aconteceu? Para fazer com que eles pensem e os outros se interessem, porque quando o colega participa, abre a aguçidade do outro em participar também. Então, eu uso também a fala coloquial, que é a base do entendimento deles, aquela fala fácil. Obrigada, professora Esther. Eu acho que é isso, né? Trazer um pouco a linguagem deles, não é colocando uma linguagem chula, não é isso que a gente está dizendo, né? Igual vocês colocaram, mas trazer um pouco da linguagem que eles compreendem, mas também pensar que ali faltava muito um conceito prévio, né? Dos estudantes. Faltava, de repente, quando fala ali a questão da coroa, o aluno fica viajando, meu Deus, né? Ele não consegue compreender. Então, a gente percebe que falta alguns conhecimentos básicos da história para que eles compreendam. E um outro elemento, uma sugestão, assim, né? Essa professora, ela não está conseguindo explorar esse conteúdo com os estudantes. Eu acho que ela está correndo ali, que a prova Paraná na semana seguinte, né? Porque o negócio dela é terminar os slides, você percebeu, né? E daí ela acaba deixando passar algumas dúvidas dos estudantes que acaba prejudicando o próprio desenvolvimento da aula dela, porque ela não consegue fazer com que eles compreendam, com exceção ali da Acerola, que ele consegue desenhar e ele compreende dentro do contexto dele, né, dentro da realidade dele, ele consegue dar sentido àquilo que ela está explicando. Mas se essa professora chegasse com alguns slides mostrando algumas armas de época, né, e tentasse, olha isso aqui, né? Vocês conhecem, vocês já viram falar? Que arma será que é essa? Será que, de repente, ela não instigaria muito mais os estudantes para depois ela partir para essa explicação? Então, de repente, uma reflexão inicial traria, né, daria uma contextualização para essa aula. Então, uma aula contextualizada, de certa forma, ela permite ao estudante a percepção do que o saber não é um acúmulo de conhecimento, né, desencontrado, sem sentido, mas sim que aqueles conteúdos são uma ferramenta que prepara a gente para enfrentar o mundo, permite a gente resolver situações de problema de uma maneira mais eficaz, né, dentro da nossa realidade. Então, de repente, faltou um pouco trazer aqueles estudantes, né, para o contexto da aula com uma reflexão inicial,
para despertar o interesse deles para aquilo que ela queria falar. Porque, assim, você até percebia que eles até estavam interagindo, mas eles estavam muito desconexos, né, com o que ela estava explicando, e de uma forma descontextualizada, e ela, né, estava ali, porque ela tem o tempo dela, ela queria finalizar o conteúdo, mas ela não atingiu o objetivo com a maioria dos estudantes, que era fazer com que aquele conhecimento fosse significativo para eles. Parece que alguém ergueu a mão, alguém queria comentar? Parece que eu escutei um barulhinho. Não? Mais alguém? Era eu, professora. Pode falar, professora Lourdes. Então, eu também imagino que ela deve ser daquele tipo que tem umas 40 horas em várias escolas e tudo, e que ela estava extremamente ansiosa e que ela não conseguia falar com calma. Não é sobre esse conteúdo. Roma nós estudamos em tal ano, você se lembra, assim, e nunca dizer para um aluno que você está errado, não é isso, não tem nada a ver. Acho que a gente evita todo esse tipo de fala, né, numa sala de aula. E depois a gente vai fazer uma aula mais prática, em campo. Meu Deus, tem toda uma organização. Vai pegar uma autorização correndo de qualquer jeito e prometer um passeio e depois tudo muito corrido. Talvez precisava de um pouco mais de organização. E cada um de nós sabe o que significa, pelo menos eu trabalhei 12 anos numa comunidade empobrecida, assim, lá em Curitiba. Então, tem um linguajar próprio. Se a gente não falar daquela forma, não chega a atingir, né, e se comunicar de verdade com os estudantes. Então, eu acho que é isso mesmo, né? Tudo isso que vocês levantaram não é nem uma crítica ferrenha ao professor, porque você já até levantou, né? Provavelmente o professor que tem 40 horas, trabalha em mais de uma escola, mas assim, é só observando o erro dos outros que a gente vai refletindo sobre os nossos também, né? E trazendo essa reflexão e trazendo possibilidades. Pode falar, professor Vânio? Isso. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Então, assim, é interessante porque, de certo modo, quando eu observo assim, você bem colocou ali a questão da contextualização, mas pensando por outro aspecto, também caberia bem, usando uma das propostas metodológicas das metodologias ativas, a sala de aula invertida, né? Propor o aluno investigar, pesquisar antes, para ele ter alguns conceitos básicos, entendimentos, digamos assim, essenciais daquilo que iria ser trabalhado em aula, que é uma proposta assim, que auxilia muito também para dar um pouco mais essa dinâmica de clareza do que vai ser abordado e trabalhado durante a aula, para não ficar aquela coisa tão desconexa e distante ao mesmo tempo. Mas, por outro lado, também é interessante, porque esse vídeo já conhece de outras formações já feitas também, né? E aí eu estava lá a pensar com a pedagogia histórico-crítica, o Saviani, quando fica falando o tempo todo, lembrando de algumas formações que eu fiz com ele, dizia, nós não podemos trair a teoria, nós não podemos estar desconexo com os conhecimentos científicos escolares. Só que muitas vezes nós temos o quê? Num patamar de linguagem muito distante daquela linguagem que o nosso alunado é capaz de absorver, entender e compreender. Então, assim, pensar isso quando pensamos a prática. Então, assim, essa prática mais contextualizada, inclusive com uma linguagem, digamos, mais ao nível do nosso alunado, e que eu, de repente, eu acredito assim, que esse é o desafio também do próprio professor, nosso também no sala de aula, né? De conseguir decodificar essa linguagem de um nível mais científico, de acordo com a área do conhecimento, para uma linguagem que o aluno consiga ter acessibilidade e compreensão também daquilo, né? Porque, você, a coroa, tá, tudo bem, mas a coroa pode ser a coroa, pode ser, né, como outro pensou já, uma senhora mais de idade, conforme cada um das suas formas de pensar e refletir, né? Mas entender que é a figura de um soberano, que é a figura de um rei, né? É quanto que é complexo, digamos, esse conceito que está ali, né, sendo trabalhado, de certo modo, né? E o aluno visualizar esse entendimento, né? Quer dizer assim, eu adulto, professor, tenho a compreensão, mas o meu aluno, que é menor, que não é igual a mim, não tem a mesma bagagem de conhecimento, formação, não tem a mesma capacidade, né? É exatamente isso. Você usou um termo bem interessante, professor, que é a questão da decodificar, né? Quando fala o termo, a palavra coroa, a professora tem uma compreensão e cada estudante dentro da sua realidade teve uma outra percepção. Eu me coloquei um pouco ali quando eu, com a turma de segundo ano de ensino médio, falando pacto colonial e pacto colonial dali, e daí, assim, sabe quando você vê nos olhos que eles não sabem do que você está falando? Aí todo mundo sabe o que é pacto colonial, né?
Daí ninguém respondeu, mas só pela carinha, daí então tá, pacto colonial, e fui explicar. Então, assim, conceitos, ainda mais agora que nós estamos lidando com alunos pós-pandemia, nós sabemos o quanto de defasagem que essas crianças têm, né? Então, o quanto que nós temos que estar retomando com frequência alguns conceitos. Eu sou da área de história, eu acho que aqui, né, tem professores de história, geografia, filosofia, de várias áreas, né? Dentro de cada componente curricular que nós trabalhamos, nós sabemos das defasagens que nossos estudantes estão vindo. Então, ali nesse vídeo você percebe N situações que a gente traz para as reflexões e para a nossa realidade, né? A gente se vê naquele lugar, a gente se vê em situações que nós lidamos diferente, nós nos vemos em situações que, poxa vida, eu fiz assim, eu fazia assim, graças a Deus que não faço mais, ou ainda faço. Então, né, isso depende muito da realidade em que nós trabalhamos, vivenciamos também. Então, acho que é isso, pessoal. Esse momento. Não sei se alguém gostaria de comentar mais alguma coisa, se podemos passar adiante. Fiquem à vontade, tá? Qualquer momento. A independência brasileira está diretamente ligada ao acontecimento da Europa do século XIX. Napoleão queria conquistar... Peraí que travou aqui. Pronto, agora foi. Então, professor, você já ouviu esses questionamentos antes? Vou colocar os questionamentos aqui. Por que eu estou aprendendo isso? Na nossa sala de aula, a gente já ouviu isso? Vamos só pensar, vamos refletir. Quem nunca, né? Quando eu usarei isso em minha vida? Né? Então, são questões que surgem em todos os componentes curriculares, em todas as séries, né? As turmas. Uma vez ou outra, a gente já passou por esses momentos, já ouvimos esses dois questionamentos. Por que eu estou aprendendo isso? Quando eu usarei isso em minha vida? Né? Falar para os estudantes é porque vai cair na prova, não faz sentido, né? Se você consegue contextualizar uma aula, este porquê de estudar isso, ele já vai ficando mais evidente para o estudante. Então, a história, por exemplo, né, vou dar o exemplo da história, ela tem uma relação muito direta com o homem e com o seu tempo. Então, nesse sentido, o conhecimento histórico ele vai ajudar na compreensão do homem enquanto o ser se constrói no seu tempo, né? Uma percepção crítica, uma consciência individual e coletiva na solução de situações e problemas. E são apenas, assim, alguns exemplos que podem ser dados para o meu estudante em linhas gerais. Mas existe também as particularidades que cada conhecimento científico propicia, né? Desse conteúdo, daquele conhecimento, né? O que eu posso não só contextualizar no sentido de fazer sentido, de despertar no meu estudante uma aprendizagem significativa, mas também que o meu estudante ele perceba a importância daquele conhecimento científico para a sua vida. Porque, assim, já em outros grupos de estudos, né, em outras reuniões, a gente já comentava aqui, discutia muito essa questão, que hoje nossos alunos, nossos estudantes, eles têm informações em qualquer lugar, né, na palma da mão. Tem o celular, então informação para eles não falta. Mas o conhecimento científico sistematizado é só na escola, porque eles têm tantas informações que eles nem sabem diferenciar do que é fato, do que é fake, né? Eles não sabem lidar com todas aquelas informações. Se eles vão fazer uma pesquisa na internet, eles pegam a primeira informação que eles aparece lá no topo, eles não sabem comparar informações, eles não sabem... Então, isso é muito sério, né? Então, nós temos aí duplo papel hoje em dia, não só de ensinar, mas principalmente, eu diria que hoje, né, é mediar todo esse conhecimento, porque informações nossos estudantes têm, conhecimento é na escola, com o auxílio do professor nessa mediação. Então, isso é algo, assim, bem importante que nós estamos aí lidando nos últimos anos. E eu creio que pós-pandemia isso ficou ainda mais evidente, né? Então, a partir do vídeo, nós discutimos sobre a valorização dos conhecimentos prévios dos estudantes para a aprendizagem. Então, gente, existem diversas formas de trabalhar de maneira contextualizada, né? Como a gente discutiu aqui mesmo, né? Ou aproximando a linguagem do nosso estudante, ou dando exemplo, ou trazendo uma questão de reflexão inicial, né? Mas existem diversas maneiras para se contextualizar. Mas em todas elas é fundamental saber lidar com a realidade proximal desses nossos estudantes. E principalmente provocar o diálogo dessa realidade com conhecimentos que expliquem, né? Então, conhecimentos que expliquem, que traga isso mais próximo dos nossos alunos. Então, se fôssemos resumir aí em poucas palavras o que seria contextualizar, eu diria que é trabalhar dentro do contexto de uma sala de aula. Porque a mesma forma que eu contextualizo um determinado conhecimento num colégio central, em um colégio de periferia, ou alunos noturnos, ou alunos diurnos, né? Porque nós temos
professores que trabalham com jovens e adultos, então isso muda, né? Porque isso tem muito a ver, é lógico que dentro de uma sala ela é heterogênea, nós temos ali uma distinção muito grande, né? Uma diferenciação, né? É diferente, nossos estudantes não são iguais, mas se assemelham muito à questão da escola, né? Então, você consegue, de certa forma, ter uma noção um pouco geral daquela realidade para você fazer essa contextualização e conseguir se aproximar mais deles, tornar aquele conhecimento mais significativo para os nossos estudantes. Uma outra questão também é a questão da diferença, né, de idades. Hoje eu tenho 40 anos, eu percebo que quando eu comecei a dar aula com 23 anos, parece que eu consegui, assim, não sei, era muito mais fácil me aproximar deles, a minha linguagem e tudo. Agora, hoje, a distância está muito maior, né? Então, eu com 40 anos e lidando com adolescentes de 15, 16, né, pré-adolescentes de 11, 12, então percebo que isso ficou um pouco mais distante. Então, eu tenho que sempre estar ali, né, sabendo como que é aquela realidade para tentar me aproximar. Não sei se alguém quer comentar alguma coisa. Professor, qual a importância da contextualização? Agora, uma questão para vocês refletirem um pouquinho, diante de tudo isso que a gente discutiu, né? A contextualização é o ato de vincular o conhecimento à sua origem e à sua aplicação. Então, contextualização é esse vínculo, essa proximidade, tudo aquilo, né, que a gente acabou de refletir, essa proximidade do conhecimento científico, não é banalizar o conhecimento científico, né? Não foi isso que a gente discutiu aqui, a gente deixou, a partir das contribuições de vocês, acho que isso ficou bem claro, né? Que é levar, deixar isso, como o professor usou, né? Decodificar essas informações de forma que fique mais palpável para os nossos estudantes. Eu acho que esse, né, seria o cerne da questão. Então, como contextualizar as aulas? Para contextualizar, é preciso saber qual a realidade dos estudantes, né? Aquilo que a gente já comentou. O que os estudantes já sabem sobre o que será estudado, né? Vocês comentarem em relação da sala de aula invertida, para que eles tragam já informações, mas muitas vezes, se você não for utilizar essa metodologia, mas eles têm alguns conhecimentos prévios sobre determinados conceitos, sobre determinado conteúdo, mesmo que não seja nada, mas partir deles, né? O que vocês sabem? Talvez com uma questão de problematização, de reflexão. Quais os objetivos de aprendizagem precisam ser alcançados? Então, é muito importante, a gente vem discutindo essa questão do planejamento reverso, que é pensar o conteúdo como um meio, né? E não como início, porque o início, para se partir para o conteúdo, para se pensar quais as metodologias, quais os instrumentos avaliativos, eu tenho que ter claro o meu objetivo. Porque é o meu objetivo que vai nortear todo o desenvolvimento da minha metodologia, né, a seleção do meu conteúdo e também os critérios que eu vou utilizar para avaliar. Então, isso também é uma forma de contextualização. É isso que dá o cerne para a contextualização. E quais conteúdos auxiliam o estudante a entender a sua realidade? São alguns questionamentos que são importantes fazermos, né, para contextualizar qualquer aula, precisamos partir desses princípios. Então, assim, gente, por mais distante que pareça o conceito científico dos conhecimentos prévios dos estudantes, eles podem e ancoram muito, né, a questão dos conteúdos a serem trabalhados e auxilia na compreensão que o estudante tem. Então, aí voltamos à discussão de se partir do objetivo de aprendizagem, que isso vai ajudar e muito a estipular quais serão as estratégias para que o meu estudante exerça o seu protagonismo, que a gente fala muito, né, desse termo protagonismo, que é quando a gente coloca o estudante como ser ativo no processo. E como que ele se torna um ser ativo no processo? A partir dos encaminhamentos metodológicos que eu dou, né? Então, os encaminhamentos metodológicos que eu dou na minha aula, que vai proporcionar esse protagonismo para os meus estudantes. Então, assim, alguns conteúdos, dentro das diversas áreas do conhecimento, acaba se tornando um pouquinho mais difícil de contextualizar, né? Às vezes, até para nós, assim, mas sempre existe. Se você não consegue contextualizar com uma situação problema ou com um exemplo, mas até mesmo, às vezes, na forma como você está trabalhando esse determinado conteúdo com o seu estudante. Então, a contextualização, a gente sabe, né, o quanto que ela é importante para que esse conhecimento realmente se torne significativo para eles. Pessoal,
Até aqui alguma dúvida? Eu vou abrir um espacinho para vocês falarem, para vocês perguntarem, para depois a gente partir para o próximo momento que eu vou passar as orientações ali do nosso trabalho de hoje. Só um minutinho, que meu filho queria me perguntar uma coisa aqui e eu não dei espaço para ele. Pergunta, filho. Não, tem caixa de bombom lá. Não, tem caixa de bombom. Eu fiquei sem Não, tem caixa de bombom. Vai comprar Nutella, não. Guarda isso aí pra lá. Acabou pra mais vez. Guarda lá, filho. Não. Guarda lá, não vai deixar aí no armário. Eu vou guardar, então guarda no cartão primeiro. Gente do céu, tá aqui com o cartão de crédito na mão meu, pedindo se pode descer ali no mercadinho e comprar um pote de Nutella. Isso quando eu tô aqui e ele pede as coisas pra mim, eu faço pra ele assim, pra ele esperar. Aí ele fala, não, mas você falou que eu podia ir. Você fez assim que eu podia ir. Mas o bicho safadinho, ele aproveita. Ai, ai. Teve um dia que eu acabei a reunião aqui, e daí ele não tava em casa. Falei, gente, sumiu o moleque, né? Liga pra lá, liga pra cá. E falou, mãe, eu falei que eu ia na casa do fulano e você fez pra mim que podia ir. Eu fui. Nem falei nada. Oh, meu Deus. Quem aqui que é pai ou mãe? Todo mundo? É, né? Vocês sabem como é que é. Ó, o Nicolas falou que não. A Esther. Ai, ai, essas crianças. Eu não tive essa coragem. Você não teve essa coragem? Então vamos lá, não, gente. Viu, Pro? Mas em relação já nesse gancho aí do pai e da mãe, né? Você viu que é muito difícil essa coisa de comunicação também, né? Uhum, já aproveita. Porque você aí com um dentro da sua casa. Eu também tenho 2, tenho um de 10 e a pequena de 3 anos, né? Uhum. Aí eu fico pensando ali, a professora também, aquela sala cheia, né? Essa história da gente querer comunicar e também a pessoa querer ouvir, né? Porque hoje tá tão difícil eles quererem ouvir a gente, né? Parece que a gente fala e parece que tá assim. Hoje eu vi aquela sala ali tumultuada, eu trabalho também com o ensino religioso no 6º ano, por emoção, né? Por emoção. E o ensino médio com filosofia, mas hoje... Lá no ensino médio, na sala de 1º ano, um mexendo no celular, o outro fazendo trabalho que a outra professora deu, a outra comendo maçã verde, explicando para a outra que a maçã verde é mais gostosa, e você inserida ali naquele momento, sabe? Você fica assim, poxa vida, né? E às vezes você fica pensando em tudo isso, nossa, como é que eu vou me aproximar mais deles, né? Como é que... Só que assim, e aí? Né? Senta e chora. Senta e chora. Sabe, assim, essa disposição também, porque precisa o outro ter a disposição para se aproximar também, não é? Porque às vezes a gente faz tudo isso daí, a gente tenta trazer aula, contextualizar, vamos aí aprender uma gíria deles, e não sei o quê, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mas eu estou sentindo muita falta deles estarem disponíveis para isso também, né? Esse está sendo um grande problema, sabe assim? E aí, aquela coisa assim, de tudo na brincadeira, na superficialidade, se eu conseguir a nota, no máximo 60 tá ótimo. Um aluno hoje veio me questionar, professora, se eu estou com 180 de média nos 2 primeiros, eu posso, de repente, zerar o 3º trimestre? Então, eu falei assim, você pode, mas você deve? O que você acha? Você vai fazer PAS, a gente aqui de Maringá, a universidade faz o PAS, né? Vai ser agora começo de dezembro, e aí? Quem que vai ser você na fila do pão? Isso que eu quero saber. Não é? Esse conteúdo é um conteúdo do PAS. Como é que você vai zerar o negócio? Então, essa falta, então, tá muito complicado, sabe? Tá muito complicado. O ensinar, né, o aprender, ele está relacionado 50% do professor e 50% do aluno para dar o 100%. Então, a aprendizagem ocorre com esse 100%, né? Então, a gente se aproximar do nosso estudante está realmente muito difícil, né? Eu vejo, mas assim... A partir da experiência que eu estou tendo enquanto professora formadora desde o início do ano, né? Anteriormente eu só era cursista, esse ano que eu entrei como professora formadora. Eu fico, assim, admirada de ver a grandiosidade que vocês conseguem nas implementações, diante de toda essa realidade essa dificuldade, né? Uma realidade difícil, a qual nós estamos vivenciando. Eu digo nós porque eu também sou professora de sala de aula, tenho ensino médio, tenho 6º aninho, faz 8 anos que eu corro de 6º ano, esse ano eu peguei. Né? Assim, tem sido uma experiência maravilhosa, mas eu não tinha boas recordações de 6º ano, então por isso que eu fugia. E assim, ainda conseguimos coisas maravilhosas e eu fico pensando, meu Deus, como que nós conseguimos?
porque eu comentei, né, o quanto a diferença, né, que antes com 23 anos, parece que eu conseguia me aproximar mais deles, mas também não é só a minha idade em relação a deles, também é a questão da como que esses estudantes estão diferentes, né, as décadas se passaram, então o sistema de ensino, ele não está no mesma, vamos dizer assim, está andando enquanto nossos adolescentes estão correndo, então parece que nós não estamos, né, alcançando alguma coisa, ainda falta para sintonizar. Mas eu ainda acredito, né, diante do que eu tenho experienciado enquanto professora formadora, porque daí você tem contato com professores de diversas partes do Paraná, o trabalho maravilhoso que vocês trazem, né, diante de toda essa dificuldade que nós enfrentamos e o quanto que vocês conseguem desenvolver. Então, assim, eu vejo que é muito árduo. Eu enfrento isso também, né? Isso tem ficado cada vez mais difícil, mas e mesmo assim estamos conseguindo. Então, gente, olha, merecemos um aumento, hein? Eu acho. Eu acho não, eu tenho certeza. Porque tem saído muita coisa boa, sabe? Muita coisa produtiva. Eu acho que um dos fatores é porque a gente nunca para de estudar, né? A gente sempre tá ali. Ó, o que nós estamos fazendo aqui hoje? Né? Nos formando, nos preparando. Então, tudo isso com certeza contribui para o trabalho que a gente está desenvolvendo. Mas concordo com você, professora. Só com meu filho aqui em casa eu já um rebolado. Gente, então deixa eu passar as orientações para vocês ali. Professora, posso falar uma coisa rapidinho? Pode, fica à vontade. De um ponto de vista teórico, essa discussão, eu lembrei de um texto enquanto a gente estava discutindo aqui, de quando eu fiz uma especialização na UFR, né, sobre filosofia no ensino médio, e tem uma coleção que se chama Filosofar é Preciso, da Loyola, né? São vários volumes, e um desses volumes, que é esse daqui, não sei se vai dar para ver muito bem, mas enfim, se chama, o volume se chama Filosofia e seu Ensino, Caminhos e Sentidos. Aí tem um texto específico que se chama O Filósofo e o Professor de Filosofia, Práticas em Comparação. E esse texto é muito interessante porque ele coloca exatamente o papel do professor como um reformulador do conhecimento filosófico. Então, assim, é só uma indicação para a gente ter uma maneira mais científica de falar sobre isso, né? Que daí tem esse livro e essa coleção que traz essa discussão que é bem legal, bem interessante. Era só isso. Não, muito obrigada pela indicação, pela sugestão. Eu acho que o grupo de estudos, ele se forma disso, né? Dessas indicações. Se você depois puder colocar ali no chat o nome do texto e o autor. Coloco, sim. Né? Porque daí nos ajuda aí. Valeu, então, pessoal. Então, vamos lá, né? Vamos ali para as orientações da nossa produção. Então, para o segundo trimestre, na trilha, a proposta aos estudantes que realizem, né, o produto, uma produção audiovisual para apresentar os melhores argumentos de um debate anteriormente em execução. Então, na realidade, o produto do final da trilha do trimestre vai ser para os estudantes produzirem, né, esse produto, um trabalho, né, um trabalho final que vai envolver todos os conhecimentos do trimestre, relacionado a uma produção audiovisual que vai envolver todo o conhecimento que foi desenvolvido ao longo do trimestre, pelas trilhas e pelas aulas do RCO. Então, o que eles vão fazer? Todas as estratégias utilizadas até culminar nessa produção audiovisual. Primeiro, uma pesquisa retórica e as falácias. Depois, eles vão escolher um tema contemporâneo. Depois, ocorrerá um debate. E, por fim, a seleção dos melhores argumentos. Na seleção dos melhores argumentos, que eles vão produzir esse vídeo audiovisual, tá? Então, o que eles vão fazer? Vão gravar esse vídeo sobre os melhores argumentos favoráveis e contrários a essa mesma temática. E nós, né, nós vamos vivenciar o quê? Nós vamos pensar, pesquisar fontes confiáveis para poder indicar para esses estudantes como se eles fossem fazer essa produção. Então, o nosso trabalho aqui hoje, nos subgrupos, é justamente esse, tá bom? É a gente fazer essa pesquisa para poder indicar para os nossos estudantes fontes confiáveis sobre retórica sofista e falácias. E elaborar uma estratégia para conduzir os estudantes à produção final do trimestre. Então, esse será o nosso trabalho. Tudo isso aqui, gente, eu já coloquei. Aqui nós temos 2 aulas do RCO, que a gente já discutiu nos encontros,
mas ela vai ficar disponível também para vocês darem uma olhada nos objetivos, né, nas estratégias de ensino, que vão ajudar a levar essa produção pedagógica ao final do trimestre. E aqui as orientações. Essas orientações, eu já coloquei ela mais detalhada aqui no material que eu vou compartilhar com vocês. Eu vou parar aqui e compartilhar o outro. Ele está bem detalhadinho, do jeito que vocês vão receber. Aí, para o pessoal que não é o meu cursista, eu vou criar um grupo só para vocês daí, tá? Aqui, ó. Então, vocês vão receber esse material, o link desse material, vou abrir grande para vocês verem. Vocês vão receber esse material, que é o momento 2. As aulas já estão em acesso aqui. E aqui é as orientações. Primeiro, pesquise por fontes confiáveis sobre retórica, sofista e falácias, para indicar aos estudantes. Depois, elabore uma estratégia pedagógica para conduzir os estudantes à produção do trimestre. Terceiro, para tomar conhecimento, leia as orientações de produção final do trimestre. Então, se vocês clicarem aqui nesse link, vai abrir, quem não conseguir abrir, que talvez não é da turma, eu coloco o documento aqui no chat para vocês, só para vocês verem a orientação da produção final. Só essa parte, está na página 15 e 16. Para vocês terem essas informações de como que está direcionado lá na trilha, tá? Aí escolho entre vocês um colega para compartilhar no grande grupo as fontes que vocês vão sugerir para os estudantes e qual estratégia vocês elaboraram para dar esse encaminhamento, tá? E daí vocês retornam para a sala principal para a gente socializar. E aqui, nesse último slide aqui, é para vocês fazerem esses registros. Tudo bem? Vou colocar aqui para vocês, no chat, para vocês já entrarem no subgrupo. Que eu me empolguei, eu sempre falo que eu vou ser objetiva, mas eu acabo falando demais. Eu vou abrir, colocar o link para vocês, e vocês podem ir entrando. O grupo 1 é a professora Lourdes, Ione, Lucimara e Nicolas. Já vou colocar aqui, já tem o link da Meet e já tem o link do material que vocês vão digitar, né? Cadê? Vocês sumiram? Ai, meu Deus, que susto. Eu pensei que tivesse caído da reunião. Só um pouquinho. Ó, grupo 1. Grupo 2, a professora Marli, professor Edson, professor Márcio e professora Silvana. Grupo 3, professor Edson Rezende, professora Simone Aparecida e professora Rosilei Padilha. Grupo 3. Nós vamos retornar, vamos deixar 5 minutos para cada um apresentar. São 4 grupos, 5, 10, 15, vamos voltar às 16h20. Daí fica bem apertadinho para apresentar, 16h15, vocês acham que consegue voltar? Tá? Então, vocês já podem ir entrando, a gente volta às 16h20. Grupo 4, professor Esther, Isadora e Roseli. Aqui. E daí aqui, gente, esse último grupo vai ser para vocês, que são da turma da outra professora, tá? Grupo extra. Aí vocês vai dar um grupo bem grande, mas daí não dá para a gente fazer muitos grupos, acaba, acho que depois não dando tempo para apresentar. Aí eu fiz um link de Meet para vocês e fiz um link de documento. Daí já eu passo lá para ver como é que está o encaminhamento e as dúvidas. Quem conseguir entrar lá na reunião e ainda se manter conectado nessa, ótimo. Quem não conseguir, não tem problema desconectar e depois volta às 16h15. Meu filho, menos barulho, amor. Desculpa, eu tô guardando uma lista aqui que eu tinha que fazer de ontem. Isso consiste.
Professor Edson, entrei no link 3, mas não tem ninguém. Ninguém pode enviar o link novamente para conferir se estou... Eu vou mandar, tá, professor Edson? Deixa eu só verificar se o pessoal do grupo 3 se encontra hoje, tá? Professora Simone Aparecida, vou ver se ela se encontra. Então, vou pegar a lista de presença aqui e eu já vejo. Talvez ela não tenha vindo. Que daí, se por acaso ela não tiver vindo, daí você já pode ir mexendo ali no trabalho, aí depois ela e a professora Rosilei, elas complementam depois. Então, é a professora Rosilei e a professora Simone. Deixa eu ver aqui. Pode falar, professora Sandra. Tá com o microfone desligado. Continuo não te ouvindo. Tudo bem, professora Marcela? Oi, tudo bem? Aqui de novo contigo. Qual que é o... Aqui não estou encontrando o link dos alunos da Prof. Ana Paula. Tá, é esse último aqui. Eu vou compartilhar de novo, ó. Tá aqui. Ah, o link. Tá escrito subgrupo aqui dia 7, mas é que eu criei um link aleatório lá só para compartilhar para vocês, tá? Esse último aqui, ó. Mas eu coloco de novo. Eu entrei na da atividade. Ah, tá. Não, você tem aqui antes. Deixa eu colocar só o link da Meet. Peraí. Ó. Tá aqui. Tá escrito aí segunda-feira, mas é porque eu criei um link aleatório. Esse. Será que esse daqui, Adriane dos Santos, será que é aqui que eu vou entrar nesse? Tá, você é da Prof. Ana Paula, né? Sim. Então, daí eu criei um grupão só para vocês da Prof. Ana Paula, um grupão só para vocês discutirem, que depois vocês terão que fazer esse trabalho depois com ela. Então tá. Obrigada. Nada. Então, a professora... Deixa eu ver. Professor Edson, você está me ouvindo? Sim. Tá, eu acho que você está sozinho hoje. O pessoal do seu grupo não veio, ó, porque o pessoal do seu grupo aqui, pela listinha, é a professora Simone Aparecida Pinheiro e a professora Rosilei Padilha. Eu tô pegando a lista de presença aqui, que o meu Meet puxa a lista de presença, né? Elas não estão na lista de presença, então elas não vieram hoje. Só que assim, o trabalho deve ter acontecido algum imprevisto ali. Teve alguns cursos que me avisaram que estavam em outro curso, mas eu não cheguei a ver quem que são. Pode ser que sejam elas. Você pode entrar lá, pode fazer uma avaliação e inicia o trabalho. Depois eu entro em contato com elas para elas entrarem em contato com você para vocês terminarem isso. Porque senão acaba que você vai ter que fazer fora do horário do encontro. Ok. Tá? Mas eu entro lá já para passar as orientações para você. Então, tá bom. Professor Edson, eu vou anotar aqui para mim não esquecer para falar com elas, tá? Sobre o trabalho. Porque você conseguiu abrir o link do documento? Oi, prof. Só um pouquinho, professor Edson. Eu vou voltar lá na outra sala que estão me chamando. Já volto aqui. Oi. Oi, quem tá me chamando aqui? Oi, prof. Tem um rapaz, Francisco, mexendo nos slides do grupo 1. Eu não sei se talvez ele se confundiu e foi para lá, porque daí pode mexer no que a gente já fez também, né? Tá, você, Lucimara, você é de que grupo? Desculpa, eu não estou conseguindo te entender.
O Nicolas ia te mandar acho que no chat, no particular lá. Dá uma olhadinha. Eu acho que é o Francisco Assis que está mexendo nos slides. Eu vou entrar lá, então, para ver, tá? Só um pouquinho. Obrigada. Professor Edson, aguenta um pouquinho aí que eu tenho que resolver um problema no outro grupo. Já volto aqui. Você conseguiu abrir o link? O link que eu mandei ali no chat do seu grupo? Vou colocar o link aqui de novo, tá? Só um pouquinho. Ó, professor Edson, é esse aqui que é o link para você resolver a atividade, ó. Esse que é o documento, tá? Eu vou deixar você dando uma olhada aí, eu já volto que eu vou ver que tá dando interferência lá em dois grupos com o mesmo documento. Escuta, a Isadora não era nossa? Oi, gente, o que aconteceu? Tinha, então, o professor Francisco mexendo daí nos nossos slides. Acredito que ele entrou no link errado. Tá, eu vou entrar, vou ver qual que é o grupo dele. O professor Francisco, eu acho que não é nosso. Assis. Não é nosso. Tá, eu vou entrar no grupo deles, então, só um pouquinho. Beleza, então. Agora tem outra, uma tal de Marli também. Aham. Oi, pessoal, tudo bem? Saiu? Oi, pessoal. Tão bom que todo mundo quer ele, vocês já viram? Pessoal, só um pouquinho. O grupo 1 é tão bom que todo mundo estou mais preocupada em perder. Oi. Pessoal, eu acho que ou vocês entraram no link errado ou eu compartilhei o link errado com vocês. Porque eu acho que vocês estão mexendo no mesmo documento que o grupo 1 está mexendo. Só deixa eu ver aqui se eu fiz coisa errada, tá? Vocês perceberam isso? Não. Não? Deixa eu ver aqui, só deixa eu conferir. Eu entrei, prof, no link debaixo do último link que você postou. Tipo, você postou a última Meet. Depois você postou um link abaixo da Meet para o material. É nesse link que eu entrei. Tá, então vamos ver se é esse mesmo link. Eu vou colocar aqui no chat. Vamos ver se é esse mesmo link aqui. Abram aí que eu mandei no chat. Pode ser que eu tenha colocado errado. Aqui, agora como título tá o subgrupo mesmo, extra. Era esse que vocês tinham entrado? Eu não lembro como se estava errado, eu fechei o que eu estava. Tá, então o link certo é esse aqui, tá? Esse que tá aí no chat. Eu vi que tem várias pessoas do grupo de vocês que já está nesse link. Como foi colocado vários links de Meet e de documento, confunde mesmo, né? Então, mas é esse documento que vocês têm que editar ele. Tá bom? Prof, colocar, no caso, nós já encontramos duas biografias para bibliografia para esse de sofismo e retórica, né? Não, falácias e retórica. E daí colocar ali a estratégia pedagógica em forma de itens? Isso. Você pode colocar itens, ou como, né, vocês não vão entregar esse material para mim, só pode explicar. Então, ali é só para vocês se organizarem e todo mundo poder editar no mesmo documento. Na realidade, a ideia é o quê? Olha, eu vou trabalhar esse produto com os meus estudantes, eu vou propor para que eles façam essa produção, e eu vou indicar este material, e é um encaminhamento metodológico que eu vou dar esse. Vai ser eu vou dividir em grupos para cada um trabalhar um texto, eu vou trabalhar em forma de mapa mental, né? Qual o encaminhamento que vocês vão dar para que eles
compreenda esse material, pesquise esse material que vocês vão disponibilizar até chegar nessa produção final. É o encaminhamento de vocês, que vocês pensarem aí. Escolha um depois para socializar. Professor Francisco. Precisa abrir aquele da produção final lá do item 3. Tem que abrir aquilo. Desculpa, professora Simone, cortou para mim. Você pode repetir? Ali, ó, tem o item 1, que é para pesquisar as fontes. O 2, elaborar uma estratégia. O 3, então, ler a orientação da produção final do trimestre, né? Isso. A gente tem que abrir esse link ali da produção final e escolher um. Não, essa produção final é só para vocês saberem qual encaminhamento que a trilha está dando. Eu não sei se ele vai abrir para vocês, tá? Tá certo. Hoje é só o item 1 e 2. Isso, ali é só para vocês terem acesso ao encaminhamento. Mas não sei se ele abre porque está no class das minhas turmas. Pode ser que não abra. Mas qualquer coisa, se vocês precisarem, eu posso compartilhar uma cópia só com vocês daí, tá? A gente precisa registrar por escrito ou mostrar os dois e comentar, chega? Na realidade, o grupo de vocês só socializar. Então, vocês não precisam entregar essa parte escrita. Eu compartilhei esse documento com vocês, porque ali tem todas as orientações, né? Aí facilita para vocês ir fazendo a discussão. Conforme vocês forem discutindo, vocês podem ir registrando ali, mas não precisam entregar para mim daí. Ou vocês podem fazer uma cópia desse material para vocês, que depois vocês vão usar, né, na produção de vocês também. Tá? Mas para mim é só discussão mesmo. Ok? Então, beleza. Daí, se vocês não fizerem uma cópia, não precisa, mas é esse link que eu compartilhei daí, tá? Até daqui a pouco, pessoal. Meninas, tudo bem com vocês? Só estão vocês duas hoje? Só nós duas. Vocês entenderam? Na verdade, a gente já tem 3 desde o começo, né? A Ivonei nunca participou com a gente. A Ivonei, ela parou. Então só eu, o Edson e a Marli, mas hoje o Edson não se encontra. O Edson Márcio, né? Que é o que você faz com vocês? Isso. Também. A professora Ivonei, ela tá com problema, acho que, se eu não me engano, não tenho certeza, mas eu acho que é o esposo dela que tá com câncer. Tem uma cursista que eu entrei em contato que ela falou, olha, professora, realmente não tem condições, sabe? É um caso bem assim, sério. Meninas, vocês conseguiram compreender a proposta dessa atividade? São 2 coisas. Primeiro, pesquisar as referências que vocês indicariam para os estudantes. E segundo, quais encaminhamentos vocês dariam para os estudantes trabalharem esse material, para aquela produção final que está proposta na trilha. Eu tinha pedido para a Marli dar uma olhada, eu dei uma olhada rápida naquelas 2 aulas que você colocou. Onde que está a proposta? Está na 1 ou na 2?
Deixa eu não encontrei. Tá, mas não. eu corri o olho rápido e pedi pra Marli olhar, porque eu tava dando uma olhada nas fontes, que não dá tempo. Ó, aqui. Em qual das duas? Na 1 ou na 2? Não, peraí. Na 3 que você tem a... Na 3 tem ali a produção final. Não, você passou pra gente entrar lá no 6º encontro, não é? Não é no 6º encontro? Você abriu esse material aqui? Deixa eu compartilhar a tela para vocês. Não, porque por aquele link que você mandou, abre uma sala do Classroom. Isso, e esse material aqui, ó. Ó, você abriu esse material? Não, eu estou nele, Isso. Sim. Então, não, mas eu não consegui por aí. Você não conseguiu por aqui? Não, ele abre uma janela, eu até copiei, joguei, não é para abrir aquelas 2 aulas do... Não tá lá essa mão na massa deles? Tá aqui também. Isso aqui no caso, essas 2 aulas aqui vai servir como subsídio para vocês, mas um encaminhamento metodológico vocês que criam, você entendeu? Assim, você Então, mas ele coloca para mim, quando eu clico naquele endereço, aparece turma não encontrada, ou verifique o link. Ah, não aparece? Não, para mim aparece isso. Ó, se você... Será que eu tenho que pôr @escola? Ó, eu acho que é @escola, ó, porque se você pegar aqui embaixo, tá, ó. Ó, aqui embaixo tá os 2. Eu posso colocar aí. Então, mas não volta para o nosso grupo? Volta para o mesmo lugar. Volta para a sala de aula do Classroom que a gente tem. Não, olha, clica nela para você ver. Sim, já cliquei, entrei. Aqui, ó, o que abre para mim. Abre as aulas. Não. Não abre para você? Tenta nesse link que eu coloquei no chat. Ó, eu clico nesse link aqui, que está no momento 2, siga as orientações, ele está direcionando. Aí fala, daí eu tenho que mudar aqui, do meu abre o Hotmail, aí eu saio, entro pelo @escola, aí ele abre o link do Classroom, que eu acesso para entrar nas aulas. Mas você aparece lá, formação e ação, trilha, liderança e ética. Então, mas esse é da trilha que você está falando, não é da aula, né? Ah, é outra coisa esse? Esse aqui é o da trilha. O da trilha abre lá no Class e aí você está dizendo página 15 e página 16. Já está indicando qual a página. Não abre. Não, ele volta para o Classroom. Para o Classroom aqui, ó, avaliações, trilha, liderança e ética. Então, mas você abre a trilha, aí na página 15 e 16 está as orientações. Tá, mas no Word você fala? Não sei. Não, eu não achei. Você achou, Marli? Marli, você conseguiu achar? Professora Marli, está me ouvindo? É essa daqui que eu vou ler. Oi. Eu abri agora aqui. Bom discurso pode mudar realmente nossa opinião? Seria essa trilha 2 de linguagem? Isso, essa é a trilha 2. Na página... Página 15 e 16. Na página... Na 15 já está o final aqui nesse. É, a estratégia. Eu tô na 13. Então, não é o mesmo porque... Tá, mas enfim, meninas, verdade, a trilha é só para vocês tomarem conhecimento de qual encaminhamento que está pedindo, que é para a produção final do vídeo audiovisual. Mas a atividade que vocês têm que produzir agora é o quê? É vocês pensarem quais materiais vocês disponibilizariam para os estudantes fazerem a pesquisa. Então, é fazer uma pesquisa na rede, vendo quais materiais vocês disponibilizariam para eles, que diz respeito à retórica sofista e à falácia. E qual o encaminhamento metodológico? Ali eu só coloquei o link da trilha para que depois vocês possam dar uma olhada de como que está o encaminhamento da produção final do trimestre. Eu entendi, mas a minha dificuldade é como que eu vou pensar para encaminhar ele se nem eu consegui entender ainda, entende? Eu não funciono assim. Eu entendo. Preciso entender o que tem que ser feito para eu ter a ideia. Porque como que eu vou encaminhar alguém para um lugar que nem eu sei? Entende? Não, entendo, claro que eu entendo. Deixa eu colocar aqui só o trechinho para vocês lerem, peraí.
O que você tinha pedido é aquele que está escrito produção final do trimestre, que está na página 15, uma produção final ao término de cada sessão temática. Deixa eu colocar, eu vou colocar no Drive, eu já coloco só o pedacinho aqui para você. Peraí, já está resumidinho ali daí. Tá. Peraí que eu vou colocar aqui. Que tá no meu computador, só o trechinho. Aí com no computador você não consegue acessar, mas daí eu consigo colocar no Drive e compartilhar com você. Ó, produção final do segundo trimestre. Fazendo upload no Drive e vou compartilhar o link. Que daí abre certinho só nesse pedaço que você quer dar uma olhada, sabe? Para você ter essa noção. Gerar link. Ó, tá aqui. Acho que agora vai te ajudar. Veja se vai dar certo. Agora não é para encaminhar direto para o documento. Conseguiu abrir? Agora abriu. Isso, aí tá só o trechinho com encaminhamento. Agora acho que agora ajuda vocês, né? Qualquer coisa é só chamar, tá, meninas?
Pessoal, está aqui todos já retornaram? Acho que ainda não, né? Aqui só está o grupo 1. Deu tempo de fazer alguma coisa? Deu tempo, Nicolas? Tá, vamos aguardar os outros grupos voltarem. O professor Edson está sozinho, hoje as meninas que trabalham com ele não estão. Deu tempo, professor, de pensar em alguma coisa sozinho lá, né? Não dá discussão, né? Assim, eu fiz daí, peguei lá os links e fiz um encaminhamento metodológico lá. Até compartilhei com você para poder passar para elas, se elas puderem ver e quiserem contribuir, mas eu fiz lá. Tá, que daí agora o nosso próximo encontro, dia 15 é feriado. Então, nosso próximo encontro agora será dia 22. Aí, dia 22, vocês vão se reunir novamente para fazer a última parte desse trabalho, né? Que ele é dividido em 3 momentos. Aí, vocês já podem me enviar ele. E daí, a gente já vai dar início ao segundo momento. Que daí, esse é um pouco, né? Mais de produção pedagógica final, né? Esse primeiro que ele é mais voltado para as vivências. A gente ia experienciando aí como que vai ser a produção do final de cada trilha. Vamos aguardar o pessoal retornar para a gente começar a conversar aí, senão não dá tempo. Acho que eu vou entrar lá nos grupos e chamar o pessoal, tá? Mas eu acho importante sugerir uma professora. Tudo bem, quem faltou hoje faz no grupo. Vamos deixar, Carol, você registra, datilografa, como diz antigamente, eu já fiz a tipografia. Datilografa isso aí, né? Ó, Marcelo entrou. Aí o Francisco apresenta um lado e o Vano o outro e fechou. Concatena isso aí. Depois nós colocamos tudo. E vamos fazer uma vez só, viu, dona Marcela? Não vamos fazer duplamente sobre isso, não. O que fez para você, vamos fazer para dona Ana e não tem papo e acabou, encerrado. Tchau. Um abraço para vocês. Mas a ideia é essa, a ideia já é vocês aproveitarem o encontro. Vamos voltar, pessoal? Estamos aguardando vocês. Vamos voltar. Eu cheguei aqui, eu pensei que estava tendo uma briga. Não, era uma briga? Assim mesmo, o nosso grupo é animado. Eu tô vendo. Não, assim, não fala para os que eu tô vendo. Tô vendo. Então vamos voltar lá. Pessoal entrando aí. Pessoal, então, vamos lá. Deixa eu só achar o link aqui do encontro, que já fechou tudo já. Só um pouquinho aqui. Gente, então agora nós vamos socializar as discussões de vocês, né? Eu acabei entrando lá agora no grupo, no subgrupo extra, até pensei que estava tendo uma briga lá. Pessoal animado. São 2 questionamentos, né, que foi colocado ali. A ideia era vocês pesquisarem fontes confiáveis para indicar aos estudantes sobre a retórica sofista e falácias, certo? E pensar numa estratégia para conduzir os estudantes à produção do trimestre. Então, assim, eu entendo que o tempo é curto, fica bem difícil para pensar em uma estratégia,
Eu coloquei o link, disponibilizei o link das 2 aulas do RCO, que fala sobre linguagem e símbolos, né, que dá a ideia de já dar uma noção para pensar de forma coletiva as estratégias de ensino que vão levar essa produção pedagógica final. E compartilhei também o link que vocês poderiam entrar lá e ter acesso na página 15 e 16 aos encaminhamentos da produção final, tá? Então, ali era só uma sugestão para vocês tomarem como base. O grupo 1, o que vocês pensaram em relação às fontes que vocês poderiam indicar? Vamos fazer assim. Vamos todo mundo fala sobre o que vocês indicaram e depois a gente discute sobre a questão dos encaminhamentos, né, de forma coletiva, que alguns grupos conseguiram pensar, outros não deu tempo. Então, a gente faz uma discussão coletiva aí para não prejudicar ninguém. Primeiro, vamos na questão das fontes. Então, assim, o nosso grupo, né, o de número 1, acabou elencando algumas fontes, né? Fontes virtuais, né? Sites. Você quer compartilhar? Pode compartilhar aqui. Eu vou fazer isso então, professora. Com licença, eu vou colocar minha tela aqui. Então, assim, por ser um tempo bastante curto para a gente decidir juntos, né? Então, a gente decidiu sugerir um livro que é bem clássico mesmo, da Marilena Chauí, Convite à Filosofia, e uma outra obra teórica, né, do Gilberto Cotrim e da Mirna Fernandes, Fundamentos de Filosofia, da editora Saraiva, e alguns sites, né, que acabam trazendo um pouco mais de, assim, confiança ao nosso aluno. O primeiro e o segundo é filosofianaescola.com, e o terceiro e o quarto é um site bem, assim, fácil, né, geralmente quando a gente pesquisa alguma coisa, né, já é o segundo ou terceiro site. Porém, quem produz o conteúdo é alguém que acaba tendo formação na área, enfim, e a gente decidiu colocar ele por ele, né, ali toda a matéria, provavelmente você já tenha ouvido falar. Ele acaba trazendo vários exemplos também sobre o assunto, né, e uma linguagem muito mais, assim, fácil para o nosso aluno mesmo. Então, seria isso, né, o filosofianaescola.com, toda a matéria, e 2 livros, né, que apesar, né, de a gente ter, então, mudança no livro do novo ensino médio, geralmente sobraram alguns livros antigos, né, e esses são aí os mais, aqueles que, então, a gente já usou alguns anos atrás, né, da Marilena Chauí e da Mirna Fernandes e do Gilberto Cotrim. Seriam essas, então, as nossas dicas para que eles pudessem realizar a pesquisa deles. Ótimo, professor. A questão desse site, toda a matéria, ele tem vários componentes curriculares, né? Ele traz de forma bem, vamos dizer assim, objetiva para os estudantes, né? De forma pontual e ajuda bastante. Então, você está trazendo um material ali um pouco mais robusto, vamos dizer, mas também de forma mais acessível para ter um contraponto ali. Bacana. Depois a gente volta nos encaminhamentos que a gente pensou ali, que vocês pensaram, tá? O grupo 2 é a professora Marli, professor Edson, Márcio e professora Silvana. O professor Edson não se encontra hoje, aí ficou a professora Marli e a professora Silvana. Deu tempo, meninas, de vocês pensarem em sugerir alguma coisa? Acho que elas não estão aqui no grupo. Deixa eu ver. Sim. Está, professora Silvana, que ficou bem corrido, né? Que a gente não estava conseguindo encontrar o link lá. Não sei se acabou dando tempo ou não. Na verdade, nós só conseguimos deixar mais claro a primeira parte, que são as fontes, né? E a segunda parte a gente começou a conversar sobre, mas não definimos. Não tem problema. A primeira parte agora, né? Tá, não tem problema. Que é a parte das fontes. Assim como o professor, né, acabou de falar, eu também utilizo aqui, né, e comentei com a Marli. A Marli não é da filosofia, né? Então, assim, para ela fica um pouco mais difícil, ela é só da história, eu ainda trabalho com filosofia, então, às vezes, consigo ter um pensamento mais rápido, porque, assim, são assuntos que a gente já trabalha aí ao longo dos anos. E eu também trabalho com esse livro, né? O último livro que a gente trabalhou no ensino médio foi esse do Gilberto Cotrim e da Mirna Fernandes, que é Fundamentos de Filosofia. Então, também eu sugeri, né, a página 220 e 221, que é Sofistas à Retórica, que até traz uma discussão lá se eles são heróis ou vilões. E para as falácias, eu lembrei de um texto que nós trabalhamos na graduação, que eu gosto bastante, faz tempo que eu não leio, mas assim, tem sempre como referência,
que é o texto de Max Schumann, que é O Amor é uma Falácia. É uma narrativa bem simples, mas que explica de maneira divertida e vai dando exemplos de falácias e como que elas podem ser empregadas nas argumentações. Então, é um texto, ele é um pouco grande, assim, para os alunos, né, que eles não gostam de ler muitas coisas, mas ele é divertido e eu acredito que vale a pena trabalhar. Então, ficou essas duas. E como o colega anterior colocou, eu também. Eu não quis colocar aqui porque não tinha ficado claro para mim se era isso, mas eu também. Sempre que eu, né, vou sugerir a pesquisa, eu gosto do dia a dia de educação, não. Toda a matéria. Escola, toda a matéria. E aquele outro que agora me fugiu o nome, mas é educação, não lembro agora, que eu não coloquei, na verdade. Mas eu gosto, eu não sabia se era para fazer isso, então eu preferi citar esses dois que já conheço e comentei com a Marli quando a gente estava no grupo. Ótimo, perfeito. Eu acho que é isso mesmo, né? Um contraponto aí, né? Trazendo algumas referências e alguns materiais, né? Que a gente entende como fonte confiável, né? Não é porque é um pouco mais simples ou a linguagem um pouco mais próxima do estudante que a gente não deve indicar. Muito pelo contrário, né? Eu acho isso extremamente importante já para entrar dentro daquilo que a gente discutiu sobre a questão da contextualização, da aproximação, para tornar algo mais palpável para eles. Mas bacana, depois você coloca no chat esse texto que você... Coloquei. Isso, para compartilhar com os colegas. É bem interessante, assim, não sei se alguém conhece, mas é a minha primeira referência sobre falácia. Aí trabalhar com um texto que, como você disse, que é um pouco maior, mas que de repente chama a atenção dos estudantes, prende a atenção deles, eu acho que esse é o caminho, né? De repente é um texto um pouco maior, mas por prender a atenção, eles acabam aí despertando o gosto da leitura. Porque, gente, para pesquisa, não tem como uma pesquisa se não ler, né? A leitura é muito, muito importante. São 6 páginas, né, professor Francisco? Mas para os estudantes, você vai, nossa, que monte! Exatamente. Mas um texto 6 páginas, uma leitura gostosa, mas assim, é possível fazer com ele? Claro, sim, é possível. Você precisa primeiro vencer essa ideia aí, né, de tamanho de texto, que normalmente eles são contra. É verdade. Muito bem, parabéns. Nossa, vocês são muito rápidos. Pouco tempo e conseguiram pensar, assim, tantas indicações bacanas. Aí o grupo 3, né, ficamos só com o professor Edson. Professor Edson, né? O seu grupo não deu muita discussão, né? Não. Então, mas eu fiz também partir da ideia do amor é uma falácia, do texto e de um vídeo que tem interpretando esse texto, né? Aí minha ideia depois era pensar num debate para depois passar para os textos. Aí os textos que eu indiquei foi Aprendendo Lógica, do St. Keller e do Cleverson Lake Bastos. Depois um fragmento do texto do Filosofano, né, das Duas Marias, Martins e Aranha. E daí peguei alguns textos, alguns artigos que poderiam fazer o ponto também da questão da retórica e da sofística dentro dos periódicos CAPES e do Google Acadêmico, para poder fazer a relação da ética, da política, da questão do uso do direito. Então, fiz algumas citações aqui de alguns materiais nesse sentido. O ensino da retórica no ensino médio, a partir de uma perspectiva sofística, a refutação da sofística e a finalidade ético-política da retórica em Aristóteles, guias de filosofia, e depois eu adotei a seguinte estratégia, passar 2 videoaulas, né, ou disponibilizar 2 videoaulas curtas que existem no YouTube, gravado por professores com exemplos também, um de 11 minutos e um de 5 minutos, que poderiam ajudar eles nessa leitura e nessa compreensão. Então, também fiz a indicação daí de 2 videoaulas que são curtas, mas que podem dar mais instigar eles também, né, a poder ver isso. Então, um é mais da filosofia, e uma outra uma explicação das falácias a partir do uso do direito, né? O direito e eu. Então, achei que a partir daí dá para compreender relativamente a questão da falácia e seus usos. Bacana, professor, ótimas indicações. E o grupão extra, né, que ficou um grupo bem grande, eu vi que vocês estavam brigando lá, todo mundo queria falar, mas infelizmente o máximo 2, tá? Porque eu sei que vocês estão num grupo muito grande, então até 2 pode falar, mas eu vi que estava todo mundo querendo falar na hora que eu entrei lá. Nossa, tá uma briga feia, hein? Então 2 aí pode falar o que vocês indicaram, o que vocês pensaram. Bem, então vamos lá. Enquanto algumas propostas e referências nos tratando,
que até eu apresentei, existe um livro chamado Curso de Filosofia para Professores e Alunos do Curso de Segundo Grau. Que traz uma linguagem, não é um material para o curso de filosofia, mas para quem trabalha com filosofia em nível médio. Então, assim, tem uma linguagem bastante acessível, bem interessante. Tem um capítulo ali que ele fala sobre a questão dos sofistas e tal, aquele período aí com só os embates que tem, se pode aproveitar. Uma outra fonte também ali que eu vi, já foi citado pelos colegas, o próprio Cotrim, material didático, o próprio Marilene Chauí, eu tenho aqui também das Duas Marias. Eu acho que ele é um dos materiais mais utilizados no campo da filosofia. E aí depois, até nem comentei com o grupo, mas quando nós pensamos na questão das falácias, eu acho muito interessante, tem as tirinhas, agora não sei agora o nome como é que é. Eu sei que a figura sempre é um menino e um tigre. É a figura de um tigre e um menino, que sempre estão ali conversando, debatendo, trocando umas coisas. Calvin, né? Calvin. É o Calvin. Eu acho que é esse mesmo. E é muito interessante, tem muita delas, se você vê bem claro, a retórica da falácia, o discurso falacioso está tendencioso do próprio menino com o próprio tigre, que eu acho uma estratégia muito interessante, de leitura, interpretação, análise de tirinhas também dentro desse contexto a se fazer com os alunos em sala de aula, como uma das possíveis estratégias, né, de trabalhar, abordar esse tema entre a retórica ali presente no discurso sofístico, aquela questão da persuasão, do convencimento, mas que por trás também nós temos a questão da falácia, que pode levar também um discurso tendencioso às fake news e assim por diante, né? Só para complementar aqui o nosso grupo, eu já tinha desenvolvido, alguns anos atrás, um trabalho parecido aí com a produção de vídeo com os estudantes. Aí encaminhei o link ali para o pessoal. E aqui vou passar para vocês rapidinho, são 50 segundos. A gente começou justamente com o texto do Max Schumann, fazendo uma leitura encenada. E aí depois eu detalhei um pouquinho mais com eles ali as falácias. E a partir disso, eles tinham que produzir aí os seus exemplos sobre as falácias. Olá, eu sou a Aline. Olá, eu sou a Nicole. Olá, eu sou a Aline. Falácias são maneiras sobre falácias. Falácias são maneiras de falácia é a primeira falácia a teorização, a sensibilização. Agora a gente vai dar exemplos das falácias. Agora a gente vai dar exemplos das falácias. Como você pode ser a favor do aborto, tirar a vida de uma criança incapaz de se defender? Ai, você sabe que eu dou aula, tem mais de 5 faculdades, tem mais de 3 empregos e ainda você quer discutir comigo? A Terra é redonda. Ela não sabe nem o que fala. Olha o jeito que ela anda. Que exibida essa menina. Que bacana, professor, o material. Muito legal mesmo. Você desenvolveu com seus alunos? Faz tempo? 2017. Eu trabalhei com eles. E tem o material guardadinho aí ainda. Dá para usar como exemplo, né? Para depois passar as próximas orientações para os estudantes. Isso, eu já compartilhei, subi para o YouTube. Quem quiser usar como exemplo ano que vem lá para fazer, já pode. Ai, que legal. Você colocou o link aqui para nós? Coloquei, esse que você colocou. Isso. Obrigado. Beleza. Então, tá, esse aqui é o link, eu pensei que era dos textos que vocês tinham comentado, é do vídeo. Beleza, então. Isso. Pessoal, encaminhamento metodológico. Vamos, acho que uma pessoa só para comentar. Qual grupo gostaria de comentar? Que nós não teremos tempo para todos comentarem. Eu acho que nem todos também conseguiram concluir. O grande grupo chegou, vocês chegaram a comentar quais seria o encaminhamento para esse material? Estão em bastante aí. Gostariam de comentar? Ou o grupo 1, né, do professor Nicolas? Não sei se vocês chegaram a comentar. Eu acho sim que um dos encaminhamentos até agora, que veio como luz, como você próprio acabou sugerindo, né, que eu assim, como já tem algum material de referência, primeiro apresentar, até para ter um pouco a noção, a referência. Obviamente, a gente também com os referenciais teóricos, aproveitando momentos de salada invertida, momentos de leituras prévias, né, para se aprimorar.
eu acho, sabe, depois até momento de sala de aula também, aproveitar para analisar, discutir agora no grande grupo ou em pequenos grupos também ali, a troca de impressões e depois partir para uma produção, digamos assim dizer, né? Ou o próprio desenvolver, no caso, assim, no sentido, quem sabe até, como aqui na escola, uma das coisas que eu trabalho, nós temos o concurso de oratória anualmente, né? Aproveitar desse momento, ou, por exemplo, dessa atividade, mas contextualizado uma oratória, que ela possa encaminhar para dois sentidos, né? Aquela que apresenta um conteúdo efetivo, que tem assim, uma razão de existência, de apresentação de um conteúdo, né, de fato, vamos dizer, ou um discurso que é apenas meramente tendencioso, que o objetivo é apenas persuadir, fazer se convencer, mas que ele, no fundo, não vai agregar em nada, né, assim dizer, né. Então, você trabalha nessa dicotomia, né, de dois caminhos, vamos dizer, né. Dizer que nós temos aqui um caminho, digamos, esse, que depois se bifurca em duas possibilidades, né. Eu acho que tendo... E quando nós vamos hoje, na verdade, nós vamos para o meio analítico, assim, do meio dos noticiários, porque nós vemos que, de certo modo, é o que nós temos, né? Nós temos o fato, né, a notícia, o evento, mas que depois cada um dá o seu olhar, né? Pinta, digamos, essa pintura à sua forma, querendo persuadir os demais. Não, esta é a verdade, não, esta é a verdade, não, aqui é a verdade. E agora, quer dizer, aonde que está realmente a verdade nisso tudo, né? Eu acho que tendo bons materiais, igual vocês indicaram aí, eu acho que o encaminhamento ele vai dar de acordo com a realidade das turmas. Ali as trilhas já apresentam o encaminhamento, as aulas dá esse subsídio, as aulas do RCO, mas depois o direcionamento vai ser dado de acordo com a turma, né? Talvez você tenha aí 2 turmas de segundo ano de ensino médio, o encaminhamento com uma vai se diferenciar da outra, vai depender muito da realidade, se a turma é mais participativa, né? Essa ideia de dar ali uma sugestão também ajuda bastante. Pessoal, quem puder abrir a câmera, eu peço por gentileza para a gente fazer o print, para a gente finalizar o nosso encontro. Agradeço a participação, né, do pessoal aí que está nos visitando, sempre que possível, né, se precisar, a nossa turma está aqui à disposição. Deixa eu fazer uma foto, todo mundo aí, deixa eu arrumar o cabelo. Então, vamos lá, 1, 2, 3 e... Deixa eu só ver se deu certo, não saiam ainda. Só um pouquinho para mim colar aqui. Ok, certinho. Então, pessoal, só para a gente finalizar rapidinho, né, que falta 1 minuto para terminar o nosso encontro. Já fizemos o print. O material que vai ficar disponível no Class, né, tanto na sala de aula dos meus cursistas, como na sala de aula de vocês, que é da professora Ana, tem lá no final uns links com sugestões de alguns materiais, tá? De vídeo, de site, então já vai ajudar vocês também. Se eu não me engano, um dos textos que vocês comentaram tá lá como sugestão também, tá? E eu agradeço aí a participação de todos, espero que o encontro de hoje tenha contribuído, né, essas trocas de conhecimentos que a gente realizou aqui hoje, tenha contribuído com a experiência de todos ali, para que possamos, ano que vem, implementar essa trilha aí com sucesso, né, que é o que nós, professores, queremos. Então, um forte abraço a todos e muito obrigada. Para quem é meu cursista, eu deixei um link no chat para vocês preencherem de avaliação do encontro de hoje, tá bom? Até mais, pessoal, um forte abraço para vocês. Muito obrigada pela participação. Ok, até. Abraços. Fique com Deus, Deus abençoe. E agora vamos chamar, vamos falar um bom mate agora. A gente não pode ficar conversando, tem que encerrar. Tchau. Vai embora, mano. Não fica conversando aí não, rapaz. Vamos para Toledo, já disse, vamos para Toledo, fazer um encontro lá. Vamos lá. Tchau para vocês. Tchau.